Irmãos, eu queria convidar você a abrir tua Bíblia em Neemias. A gente vai ler alguns versículos, mas se você puder deixar aberto aí em Neemias. Vamos começar pelo capítulo 1, versículo 3 e 4. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vai para mim, por favor, versículo 17 e 18, capítulo 2. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém, meu irmão? Graças a Deus chegamos até aqui, o culto tem sido uma benção. Eu queria começar contando uma história para os irmãos. Há 20 anos atrás, precisamente 20 anos, né? Há 20 anos atrás, mais ou menos na época do final do ano, eu morava ainda na Ilha do Governador e eu era vizinho praticamente do pastor Ferreira e da Mariana. Então era uma época muito boa, porque eu já namorava a Mariana e era bem perto de casa. Então era praticamente subir a rua, era como se a Mariana morasse no Alfacém ali, é muito pertinho. Então, foram alguns meses ali que a gente, no início do namoro, morava próximo. Mas aprovou o Senhor meu pai mudar para Barra da Tijuca. Então, eu aproveitei isso alguns meses. E antes de mudar para Barra da Tijuca, eu ficava vindo para cá. Porque minha família tinha um apartamento aqui, mas morava na ilha. Então, eu ficava fazendo linha amarela o tempo todo. Toda hora. E aí... Obrigado, Valdeci. Aí, um dia, voltando da Barra para a ilha, para buscar coisa em casa e tal... Estávamos eu e meu irmão no carro, e ali dentro do túnel da linha amarela, túnel da Covanca ali na linha amarela, eu capotei o carro. Eu perdi o controle, tomei uma fechada, era muito novo, de carteira ainda, então eu me lembro que aconteceu uma situação idêntica, uns 2, 3 anos depois, exatamente no mesmo lugar, praticamente no mesmo lugar, e a minha reação foi outra, não bati o carro, eu consegui controlar o carro, na hora eu estava muito nervoso, estava muito novo. E o carro bateu na mureta da esquerda, perdi o controle, o carro saiu de traseira, bateu na mureta da esquerda, subiu, quando subiu a mureta, virou de cabeça para baixo e caiu e arrastou bem assim. Tanto que ficou, eu lembro que eu passando lá depois, ficou a marca branca na parede um tempo assim do carro branco. Era um golzinho para o primeiro carro, tinha carteira provisória ainda, meses de carteira. Andava igual um maluco inverterado. Hoje eu ainda ando rápido, mas naquela época era muito complicado. E bati o carro, capotei. Quando eu capotei, meu irmão estava comigo. Meu irmão saiu ileso. Meu irmão só machucou o pé porque ele pisou no caco de vidro quando saiu do carro. Mas ele estava ileso. E aí ele saiu. Eu saí atrás dele. Eu me lembro muito pouco. Eu lembro de acordar já sentado na mureta na lateral, encostado na parede do túnel, né? E sangrando em profusão assim no nariz, da boca. E muita dor e tal. E não é uma dor, não é distinguível, né? Você não consegue falar, doeu muito tanto. Porque tudo dói, então nem lembro direito. É tudo meio que uma nuvem, assim. E aí meu irmão teve a calma de sair do carro, pegar o meu telefone, desligou o som do carro. Ele sempre me conta isso, né? A música estava muito alto. Aí eu falei, desliguei o som do carro. Aí ele ligou pra minha mãe e avisou. Falou, mãe, a gente bateu aqui na linha amarela, o Matheus está muito mal. Mas eu acho que o socorro já está vindo e tal. Aí me levaram pro hospital, me levaram ali ali perto é o Pasteur, que é perto ali da linha amarela, né? Me levaram ali e tal, fiquei um tempo internado. E aí, fiquei um bom tempo ali internado. E aí, irmãos, eu bati com a cabeça, bati com um maxilar no volante, aí eu tenho um maxilar quebrado daqui até aqui, mais ou menos. Tenho 2 placas de ferro aqui no queixo. Meu dente separou aqui embaixo, assim. Aí ralei meu braço no carro, nas ferragens do carro. Ralei minha cabeça. A minha cabeça, o teto como abaixou do meu lado. Não é incentivo, tá, irmãos? Mas se eu tivesse cinto, eu tinha morrido. Não estou incentivando a não andar de cinto. Mas eu teria morrido porque o carro amassou do meu lado.
Então o carro do meu lado, ele ficou mais ou menos da altura da minha cintura, assim. Eu tinha foto desse carro até pouco tempo atrás. Eu me arrependo muito de um backup de computador, eu perdi a foto do carro. A gente foi ver o carro no depósito, ele todo amassado, ele ficou bem baixinho do meu lado, assim. Então, quando o carro capotou, eu caí pra cima do meu irmão. Então, por isso que eu não morri, né? Senão eu teria sido esmagado ali na pancada. Então, só que aí, quando eu caí pro lado, a minha cabeça ralou, assim. Então, eu tenho uma cicatriz na cabeça. Aí, eu tenho uma cicatriz por causa de ralado também do asfalto aqui, nas costas. O meu relógio machucou minha mão. Aí, eu furei aqui. Meu cordão me furou aqui. Não, meu cordão furou aqui não. Meu cordão furou atrás do meu ouvido. Eu tenho uma cicatriz grande aqui atrás do ouvido. Os irmãos às vezes pegam a minha orelha direita e acham que tá suja, né? Tem uma marca preta. De vez em quando pega, a tua orelha tá suja. Não, porque minha orelha cortou em 3 lugares. Ela cortou em Z, assim, ó. Aí quando ela cortou, eu tive que costurar. E era verão carioca, irmão. Eu não ia botar gorro e boné pra sair na rua. Então ficou preto mesmo e é isso aí. E aí eu quebrei, aí eu fraturei o osso da mastoide, que é aqui dentro do ouvido. Aí esse osso, quando fraturou, ele comprimiu o nervo do meu rosto. Eu fiquei 4 meses. Pelo menos, né? Pelo menos 4 meses assim, ó. Esse lado da cara assim, falando assim. Só que o olho caído também, né? Assim. Hoje os irmãos acham que tá normal, né? Minha mãe jura que tem diferença até hoje. Mas ela que fabricou, então ela tem razão. Então, ela jura que tem meio centímetro para um lado e para o outro, que é diferente. Ela olha a minha cara e fala, seu sorriso não é mais o mesmo, porque era diferente, tá, mas amém. Então, e aí, eu tô tentando lembrar se falta mais alguma coisa. Aí tive a paralisia facial, aí tive a pancada que eu dei com a boca, eu teve sangramento na maçã do rosto, né? Então eu fiquei com sangue no olho, literalmente, muito tempo assim com sangue no olho. E aí foi isso, eu acho que foi isso. Ah, isso. Aí eu tive que, para poder tapar o buraco da orelha, eu tirei um pedaço da carne daqui e fazer um enxerto pra cá. Da cintura para baixo, graças a Deus, eu não machuquei nada, que eu tenho 1,90 m, então assim, quando eu cheguei, os caras acharam que eu tinha quebrado a perna e tal, mas foi só da cintura para cima e eu só quebrei realmente o maxilar. Só, né? Mas foi isso. E eu acho que é isso. Acho que é tudo isso aí. Acho que é. Depois, se eu lembrar, eu falo. Mas então, isso posto, você guarda essa história no seu coração, amém? Vamos voltar para a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós lemos aqui em Neemias, eu acho que os irmãos sabem, conhecem que Esdras e Neemias vai tratar do mesmo assunto, né? Vai tratar do período pós-exílico. Então vai vir Zorobabel, vai vir Esdras, e aí vai vir o livro de Neemias. E aí nós lemos aqui um período do livro de Neemias, que é logo a introdução do assunto, né? Que é um assunto muito importante para nossas vidas e como é que a gente pode aplicar isso, né? Em primeiro lugar, eu queria separar algumas etapas da atitude de Neemias. Nós lemos aí versículo 3 e 4, que fala como que Neemias recebe a notícia de como estava o povo dele. Então o povo dele estava passando por uma situação de abandono, mas assim, também de muito afastamento de Deus, porque eles estavam sem pátria naquela época de Neemias. Existiam comunidades judaicas que já moravam de volta na terra de Jerusalém e tinham um certo nível de organização, mas os muros estavam destruídos, o templo tinha que ser reconstruído, então estava tudo meio virado de cabeça para baixo, né? Então Neemias, quando chega nesse momento, primeira coisa que a gente lê ali, ele sente uma dor muito grande, né? Ele ouve falar, ele recebe as notícias do povo dele e aquilo dói. E aí começa justamente a gente a diferenciar o que é a atitude de Neemias para o que a gente às vezes faz, né? A dor de Neemias leva ele a agir. A dor de Neemias não faz com que ele pare, a dor de Neemias faz com que ele entre em ação. E a primeira coisa que ele faz, ele ora. Então, Neemias, capítulo 1, do 4 até o 6, vamos ler aí, Rodrigo me ajuda. A gente já leu, vamos começar do 4 novamente. Sou eu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, a missão de Neemias começa com oração, jejum e busca. E ele se inclui, né, no problema. Ele estava ali na corte de Artaxerxes, ele podia ter ficado muito bem por ali.
mas ele se inclui no problema. Quando ele ora, ele fala, Senhor, a minha casa também pecou. E a gente sabe como que a genealogia é importante, inclusive nesses livros, quando a gente lê crônicas, esses livros, a gente vê a importância da genealogia do nome das pessoas. No capítulo 3, ele vai listar pessoa a pessoa que trabalhou na reconstrução, nome a nome. Cada versículo é uma pessoa que trabalhou. Então aqui ele deixa claro que o problema não é só aquele pessoal que está lá, o problema é meu, minha família também. Então ele se inclui no problema. E ele, quando faz isso, a primeira coisa que ele busca, orientação e força. Né? Ele pede que Deus dê força a ele e que Deus oriente o que ele tem que fazer antes que ele realmente tome uma ação. Então, quando nós falamos de milagres, de processo em nossas vidas de transição, de crescimento, todos eles envolvem um período de preparação. Às vezes o período de preparação vem depois da luta. Às vezes a gente consegue se preparar antes. Mas no caso de Neemias, o problema já estava lá posto. Então o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, a dor dele leva ele a agir. Em segundo lugar, ele vai orar. Então a primeira coisa que ele faz, sentiu ali o problema muito grande, ele dobra os joelhos dele e ora. Terceiro, ou segundo nessa primeira parte, Neemias não apenas pede permissão a Artaxerxes, ele também estava preparado, ele tinha um plano claro. Então, a preparação de Neemias se tornou em provisão. Neemias 2, 4-8, Rodrigo, me ajuda aí. E o rei me disse, que me pedes agora? E aí o que ele faz? Então, orei ao Deus dos céus. Segue. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dêem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, quando ele fala com o rei, ele, em primeiro lugar, ele volta a pedir orientação de Deus. A gente leu no 4, né? Ele ora a Deus. Quando ele vai ao rei, ele tem um plano. Ele não chega assim, rei, eu tenho que voltar para lá. Ele volta e deixa claro, olha, eu tenho que voltar, mas para eu voltar eu preciso de madeira, eu preciso da carta de passagem, eu preciso falar com a Asaf, eu preciso falar com os governadores. Porque ele sabia que ele estava voltando num período pós-exílico, então ele estava voltando para uma terra devastada. E a gente vai ver que não era só uma terra devastada, era uma terra cercada de inimigos, como é a história de Israel desde sempre. Então ele tinha uma preocupação clara, mas para essa preocupação que ele tinha um plano. Ele não estava ali por acaso, ele não estava indo só porque ele era parente de alguém ou porque era algo que ele tinha que fazer por ser judeu. Algo compelia ele muito claramente. Mas a preparação dele equivale à provisão. O que acontece no versículo 8? O rei libera tudo isso para ele. O rei dá a madeira, o rei dá as cartas. E ele vai com a provisão ali de algo que ele antes, irmãos, ele tinha só as mãos dele, tinha só o joelho dele. E ele vai ali preparado para reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias se apresenta diante da oportunidade preparado, porque ele já tinha pedido a Deus direção. Então ele estava com um plano desenhado na mente dele antes que tudo acontecesse. Então, queridos, o que nós aprendemos desse primeiro trecho? O arquiteto dessa mudança foi Deus. Era Deus lá, continua sendo Deus hoje. Então, para as nossas vidas, nos momentos de dificuldade, no momento que a dor vir e você precisar tomar uma direção, precisar dobrar seu joelho, entenda que quem vai ajudar você a construir a solução é Deus. Ele está do teu lado desde sempre e vai continuar até Jesus voltar, amém? Então, no momento que Neemias entendeu isso, ele confiou em Deus, fez a parte dele de orar, de buscar e se colocou diante do rei com um plano. Então, a partir daí, vem o chamado à reconstrução. Então, vamos para Neemias 2, 17, 18, que nós já lemos. Vamos ler novamente. Então, aí a gente vai falar da mobilização do povo e da importância dessa unidade durante a obra. Então, lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos ler também capítulo 3, versículo 1, por favor, de Neemias. E levantou-se Eliasibe,
o sumo sacerdote com seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Então, irmãos, quando Neemias vai diante do povo para poder pedir ajuda para o povo, o que ele usa para convencer o povo? Ele usa o próprio testemunho. Ele usa justamente o que ele fez antes. Ele usa a provisão de Deus para poder dar confiança ao povo. Por que nós compartilhamos testemunhos aqui na nossa igreja? É para edificação dos santos também. É para você ouvir aqui um testemunho e você ser edificado, você saber que aquilo é para você também. Então o que Neemias faz? Quando ele vai diante do povo, vamos ler de novo ali o 18. 2:18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então, para convencer o povo do que ele precisava fazer, Neemias não apresenta o plano. Ele não apresenta o plano estava todo desenhado. Ele não convence pela técnica dele, ele convence pelo testemunho da provisão de Deus na vida dele. Então, meu irmão, muitas vezes, o que uma pessoa que está enlutada, o que a sua família que está passando por uma dificuldade, o seu trabalho que você está passando por uma luta, uma batalha lá no seu trabalho, o que precisa é do teu testemunho. É da tua confissão de fé, é de você olhar para aquilo que te traz esperança, aquilo que Deus fez na sua vida já, e mostrar e demonstrar isso onde você vive, amém? E eu tenho certeza, quantas vezes a gente não tem exemplos aqui de momentos de luta e de dificuldade, que a gente trouxe à memória vitórias do passado. A nossa vida cristã é isso, amém? Então, quantas vezes a gente não tem essa oportunidade de lembrar o que Deus tem feito, e muitas vezes a gente tem essa oportunidade e não faz. Muitas vezes a gente olha para o problema e vai no plano, vai só no plano. Ah, não, isso aqui já aconteceu comigo, eu sei o que fazer. E Deus nisso? E Deus nessa equação? Neemias podia ter tentado convencer o povo só falando, olha, eu trouxe madeira, tem as cartas aqui, eu pensei em fazer isso e isso. Não, primeiro ele fala, eu queria convidar vocês para trabalhar porque Deus tem me abençoado. E a gente está falando de um povo que estava afastado da presença de Deus. A gente está falando de um povo que estava vivendo um afastado de Deus e sem o templo, sem os muros. Estava vivendo um momento ali de tentativa de reconstrução. Então, qual a estratégia dele? Em primeiro lugar, apresentar o próprio testemunho. E aí, quando nós lemos o capítulo 3, versículo 1, eu li só o versículo 1. Se os irmãos lerem o capítulo 3 inteiro, cada versículo, ele apresenta cada um dos que participou na reconstrução dos muros por nome. Então, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, em todos os aspectos, pequenininhos, médios e grandes. Ele mostra cada um que fez e mostra no versículo que nós lemos que a hora que eles concluíam uma etapa, eles consagravam ao Senhor, eles oravam, agradeciam a Deus. Então, isso mostra que o espírito que Neemias tinha em si, de confiança em Deus, já tinha se comunicado ao povo. O povo já estava agindo, confiando na provisão de Deus. E Neemias organiza o povo, mostrando que era importante ali, justamente um trabalho colaborativo. Era necessário que eles estivessem ali, fizessem parte do processo. Aquelas pessoas que viviam ali no momento de desolação, encontram ânimo novo e propósito para a própria vida. Por causa do testemunho de um cara. Pelo que ele fez, só pelo testemunho dele. Elas encontraram claramente ali um exemplo a ser seguido e passaram a fazer algo em prol do Senhor, em prol da vontade de Deus. Então, querido, quando você passar por um momento de dificuldade e você for chamado à reconstrução, chamado a passar por um processo de transição, entenda que aqui do seu lado você tem esse time de abençoados. Você tem a sua igreja para isso. A sua igreja está aqui para te dar esse suporte. Você vem na oração na quinta-feira, você vai ser ungido, vai ser orado. Você está aqui hoje para receber uma palavra para levar para a sua vida, para a sua semana. Então é para isso que nós estamos aqui no meio de uma comunidade de santos, comunidade daqueles que são trabalhadores, que podem ajudar. O irmão que está do teu lado aí, ele é um agente de mudança na sua vida. Cabe a você dar espaço para que isso aconteça, amém? Então Neemias aqui deixou claro o que ele tinha que fazer e ele deixou mais claro ainda que não seria feito se não fosse um trabalho em conjunto, um trabalho junto com os seus irmãos. E aí nós continuamos caminhando na história, capítulo 4, do 7 ao 9. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Vai para o versículo 15, por favor.
E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Segue. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade dele tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Segue. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Até aí, até o 18. Então, durante o processo de reconstrução, irmão, durante o processo de retomada, contratempos vão acontecer, amém? Tem muitas vezes que o processo é longo, tem muitas vezes que a dificuldade não é fácil de se lidar, é algo que exige realmente esforço, exige dedicação. Então, os contratempos vão acontecer. E aqui fica claro, existiam pessoas invejosas ali, Sanbalate e Tobias. E Sanbalate e Tobias deixam claro qual é a intenção deles. Vamos voltar lá no versículo 7. 7 não, 8, por favor. E ligaram entre si todos para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Meu irmão, o diabo, quando ele tenta fazer a gente sair do prumo, ele muitas vezes ele vai atentar, ele pode até tentar contra algum dos seus, ele pode tentar contra a sua vida, ele pode tentar te oprimir, mas muitas vezes, irmão, o que ele vai fazer, que é mais fácil até, é te desviar do assunto. É tirar o seu foco. É olhar para o que você tem que fazer, o que tem que ser prioridade, e vai botar outras coisas no caminho. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, dos jovens, qual é a maior dificuldade hoje para a juventude? É prestar atenção. É focar. É conseguir parar para ouvir um sermão de 40 minutos e não ficar com urticária no dedo para pegar o telefone. Então, é algo que é normal. A geração mais nova tem um problema muito maior com isso, né, do que os mais velhos. Mas eu tenho um problema com isso, sério. Mariana pega o celular, às vezes quase joga pela janela do carro. Porque eu tenho esse negócio de ficar conectado o tempo todo, né? O que o diabo quer, meu irmão, é só te desviar do foco. Ele não quer aparecer de tridente, capa, chifre na sua frente, falar, vou te matar. Não, ele quer fazer você, o tempinho que você tinha para Deus, você não vai ter mais, porque você vai lembrar de uma coisa que é inútil, mas que você vai botar na frente. Então aqui, o que eles queriam fazer? Eles queriam desviar eles do intento deles. Eles queriam se juntar para tirar eles do foco. O foco estava claro, vamos reconstruir os muros. Então, assim, vamos tirar eles do foco, vamos tirar eles do que eles têm que fazer. Então o foco do inimigo é um só, desviar-nos dos intentos de Deus. A vontade que Deus tem para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável, amém? O que o diabo quer é que você ache que tem outras coisas mais importantes que isso. Irmãos, não existe nada mais importante que a vontade de Deus para a sua vida. Não existe nada mais importante que caminhar os caminhos de Deus. Então quando o diabo faz isso, ele só está fazendo o que é mais fácil, é te tirar o foco. É muito simples te tirar o foco. Então a nossa primeira atitude diante desses ataques é qual? Orar e vigiar. O que eles fizeram? Eles se juntaram e ficaram em vigilância. Uma mão no trabalho e a outra mão na espada. Só que isso também nos ensina que vigiar não nos exime de trabalhar no processo de reconstrução. Você viver uma luta e você orar, você buscar Deus, e você, por causa disso, você não consegue fazer mais nada, você não consegue fazer o seu trabalho, você não consegue desempenhar suas funções, você não consegue caminhar. Irmão, isso é o diabo querendo fazer você parar. Você viver um processo difícil de reconstrução, de trabalho, de luta, não exime a sua necessidade de continuar trabalhando. Não deixe que isso te pare. Não deixe que isso coloque um obstáculo na sua frente. Eu estava vendo um vídeo muito bom hoje de tarde, que era um debate, é um formato agora no YouTube que está famoso, que é um fulano contra 50 ciclanos. Aí era um crente contra 25 ateus. E era o Tassos Licurgo, né? Que ele é fenomenal, assim. Se os irmãos não conhecem, eu mando o vídeo depois para os irmãos, se quiser saber. Ele é incrível, assim, um apologeta de mão cheia, inteligentíssimo. E colocam 25 ateus na frente dele para ficar 1 hora tentando fazer ele fraquejar na fé. Irmãos, para mim foi 1 hora de discipulado, porque sai todo mundo ali escolado, é EBD de graça. Todos os ateus assim, não passam perto de um argumento que fique de pé. Mas um dos primeiros foi assim, a fé impede o potencial das pessoas. Foi um argumento que o ateu levou. Aí ele começou a citar 200 mil pessoas que eram cristãs, né? Pegaram compositores, artistas, cientistas, todos que foram excelentes em suas áreas e todos professavam a fé em Cristo Jesus. Mas isso é um exemplo que nós temos para nos motivar, porque é justamente pessoas que passaram por dificuldade, passaram por luta, passaram por tribulação, mas não impediu que eles fossem excelentes naquilo que eles fazem.
A fé não te impede, meu irmão. A fé em Cristo não tem que ser algo que, porque você tem que vir à igreja, você não vai fazer, você vai ter dificuldade de fazer alguma coisa, empenhar um trabalho. Não existe isso, meu irmão. A Mariana comentou na mensagem que ela deu quinta-feira aqui na oração. Falei, poxa, eu fiz faculdade. Mas eu não tinha esse negócio que por causa da faculdade eu vou faltar à igreja. Ah, porque eu tenho que estudar, tenho que estudar muito, eu não dou conta de vir domingo porque eu tenho que estudar. Isso não existe. Hoje, eu já escuto isso, hoje em dia eu escuto muito isso. Irmão, sua fé não tem que te impedir de fazer as coisas. Sua fé tem que ser uma força motriz para você vencer, amém? Para você caminhar. Então aqui, o fato deles estarem vigiando não fazia com que eles parassem de trabalhar. Não fazia com que eles parassem de fazer nada. Era uma mão no trabalho e outra vigiando. Então, isso nos ensina a continuar caminhando, continuar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, confiando em Deus. E aí, vamos para o resultado disso tudo. Neemias 6, do 15 ao 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Amém, meu irmão? A perseverança de Neemias e do povo claramente foi recompensada. Aquilo que parecia impossível, em 52 dias ficou pronto. Então, o que parecia impossível para quem estava de fora foi uma construção tijolo a tijolo. Foi um processo que, gradativamente, foi uma pessoa por pessoa, cada um fazendo sua tarefa. Parecia enorme. Foi completado em 52 dias. Você imagina o que é uma obra de um muro de uma cidade em 52 dias hoje em dia? Não sei se os irmãos já foram a Jerusalém, a cidade ali. É um muro grande, para ter uma referência de cidade murada. Você viu alguma cidade murada? Imagina naquela época, querido. Imagina sem as ferramentas que a gente tem hoje. Imagina sem as capacidades que nós temos hoje. 52 dias é um milagre. A fé que trabalha venceu a inveja das pessoas. Então a fé de Neemias, uma fé colocada em prática, colocada em ação, venceu a inveja e a tentativa daquelas pessoas de fazer ele fraquejar no propósito dele. Amém? Até aqui. Voltando para a história do início. Depois que aconteceu isso tudo, irmãos, eu tive que passar para o processo de recuperação. Os irmãos estão vendo a minha cara hoje, né? Então alguma coisa melhorou. E eu tive que fazer fisioterapia, acho que 5, 6 meses. Muito tempo, muito tempo. Além disso, eu tive que operar, né? O que eu falei para os irmãos que eu perdi, eu furei atrás do ouvido, eu tive que costurar essa orelha e tive que fazer um enxerto. Eu tenho uma cicatriz grande aqui, eu tive que arrancar daqui, eu operei aqui atrás. Fiquei com um coágulo no ouvido esquerdo. Meses, assim, tipo um tampão, assim. Que eu fui no otorrino, quando ele puxou, irmãos, pareceu que ele estava puxando a minha alma de dentro de mim. Ele foi tentar puxar o coágulo para tirar. Ele quase me levou o meu cérebro pelo ouvido, assim. Eu falei, pelo amor de Deus, para. Aí eu tive que tomar muito tempo remédio para poder... corticoide, né? Para poder o sangue dissipar. Aí ele tirou uma bola de sangue preto, assim, desse tamanho do meu ouvido. Assim. E até hoje eu tenho 0,5% a menos de audição nesse ouvido do que desse. Isso foi uma etapa da recuperação. Outra que foi muito... A Mariana lembra dessa com muito carinho. Que ela estava no quarto na hora que aconteceu. Eu tive que limpar os machucados e eu estava com asfalto na pele, né? E como eu tive que ficar um tempo no CTI, sendo tratado, os caras só não me deram banho. Botaram no CTI lá, me enfaixaram e beleza. Uma das pessoas que eu lembro, assim como se fosse hoje, é a minha cunhada, a Thaisa. A Thaisa chegou para me visitar e ela tentou disfarçar que estava tudo bem. Então ela veio falar comigo. Ela, não, tá tudo ótimo, graças a Deus, né? E, irmãos, e a cara dela foi assim, cara, eu devo estar zoadaço mesmo. Que ela tentou passar uma tranquilidade, mas o rosto entregou assim muito. Não, você tá bem, você tá ótimo, que isso, graças a Deus. E todo arrebentado. E aí essa hora de limpar foi complicado, porque eu não tinha como dar anestesia, então foi sangue frio mesmo. O cara pegou, raspou minha pele assim aqui atrás, para arrancar a pele, arrancar asfalto junto e tremendo e passando muita dor. Aqui também no braço, tal, que eu tenho uma mancha aqui no braço no ralado. Aí a cirurgia no maxilar, né, também tive que operar o maxilar. O maxilar foi tranquilo, com o maxilar o ponto cai sozinho, você costa o ponto, é bem sossegado. Mas eu tenho uma cicatriz por dentro, assim, do lábio. Aí aqui o ouvido, fiquei 1 mês com a cabeça enfaixada. Aí meu cabelo ficou muito... Meu cabelo, pra esse lado de cá, porque ele não volta pro lado de lá não, entendeu? Antigamente ele até conseguia voltar pro lado de lá. Mas depois ele ficou amassado, aí é isso mesmo. Aí penteia pra cá porque é mais fácil. Que eu tentava fazer assim, aí ele descia sozinho.
Aí foi o cabelo também, a cabeça. Graças a Deus não rasparam meu cabelo, porque não precisou. Mas é isso. Aí o ouvido, aí um mês com o ouvido tapado. Aí aqui o osso da mastoide, ele voltou, cicatrizou normal e tal. Aí tirei o coágulo. Aí começou a parte mais trabalhosa, que foi a fisioterapia. Aí o sangue no ouvido, sangue no olho, eu tive que tomar corticoide. Irmãos, foi a época que eu tinha 100 quilos, eu fui pra 130. Porque eu não podia mastigar nada, porque eu tava com o maxilar quebrado, né? Então eu não conseguia mastigar nada. Então eu só comia comida de criança e sorvete. Sorvete, açaí e iogurte. Sorvete, eu só não podia mastigar nada. Eu lembro o dia que eu tentei mastigar uma Pringles, batatinha. Eu vi o céu e voltei assim. Falei, não dá mesmo não. Então fiquei muito tempo comendo só comida mole, papa e tal, sopa pra caramba. Acho que por isso que hoje eu tenho meio nervoso de sopa, de repente é isso, né? E aí demorou, aí isso curou e tal, mas aqui foi tranquilo, o dente voltou ao lugar e tal, hoje eu sorrio e ninguém vê nada, então tá tudo bem. E aí entrou a parte mais trabalhosa, que foi a fisioterapia pra voltar meu rosto pro lugar, né? Voltar minha cara ao normal. Nessas épocas, eu falo isso pra todo mundo, irmãos, foi nesse momento, assim, mais ou menos, que eu decidi que eu ia casar com a Mariana. Porque a minha cara tava tipo, meu Deus do céu. E eu falei assim, essa menina não me largou agora, não larga mais, né? Tá passando pela prova dando glória a Deus, falei, não larga nunca mais. Falei, Senhor, essa aí tá pra saúde da doença mesmo. Então, e cara, fiquei com roxo na cara há muito tempo, a cara roxa, tal, olheira pra caramba. Aí, por causa do corticoide, eu nunca tive espinha, mesmo adolescente. Com 20 anos, espinha pra caraca na cara, demorou um monte pra sair e tal. Por causa do sangramento no olho, né? Que tinha que dissipar o sangramento no olho. Então eu tinha que tomar corticoide pesado. Aí descosturou aqui, tirei os pontos, tudo bem. A orelha ficou no lugar. Aqui, curou e tal. E aí foi a fisioterapia. A fisioterapia, irmãos, era todo dia. E eu ainda morava na ilha. Então todo dia. Então apreciem o esforço do teu pastor, que ele ainda vem da ilha pra cá. Todo final de semana, pro culto, 4 vezes por domingo. Eu vinha todo dia, eu falei assim, meu Deus, não aguento mais. Mas aí logo depois eu mudei, mas eu vinha da ilha pra Barra pra fazer fisioterapia. E eu lembro do nome da doutora até hoje, Alessandra Lapera, nunca vou esquecer o nome dela. Ela tinha que pegar a minha cara e apertar com as duas mãos, como se ela fosse furar o meu olho. Porque ela tinha que pegar essa musculatura e fazer voltar a mexer. E doía, mas doía assim, que eu fechava a mão, eu falei assim, uma hora eu vou perder a paciência. Que eu falei assim, ela tá mexendo na minha cara, eu falei, eu na minha cabeça, né? Ela tá fazendo mais força do que ela precisa, ela tá com raiva. Eu falei, não tava, só que eu tava com raiva dela. Então, irmãos, ela fazia tanta força, eu fechava a mão, eu falei, vou dar uma. Eu falei, cara, ela tá brincando comigo, e nada acontece. E ela mandava eu chegar em casa e ficar rindo pro espelho. Isso aí, irmãos, aí acabava comigo. Eu não saía da graça, dava vontade de xingar. Eu falei, eu não vou xingar porque eu sou crente. Mas, irmãos, ela fala assim, não, você chega em casa e sorri. Sim, sorri. Eu disse, cara, não vai acontecer. Essa mulher é maluca, cara, não vai acontecer nada. E ela me contando os pacientes dela, irmãos, ela tinha curado uma menina que um cavalo pisou na cara da menina. Menina amazona, né, fazia hipismo. A menina caiu debaixo do cavalo, o cavalo pisou na cara dela. Estourou a cara dela. E a menina recuperou e tava bem. E eu, com o meu acidentezinho, falei, essa mulher é maluca. E ela mandava eu rir para o espelho. E eu rindo lá, igual um cara derretida. Eu falei assim, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, no momento que eu tinha que essa dor me levar a uma ação, eu fraquejei. Porque eu sentia muita dor. E é o que eu tinha que fazer para melhorar. Só que eu olhei para aquilo, eu falei assim, cara, isso não vai dar certo, cara. Não vai dar certo nunca. Eu falei, como é que eu tô sorrindo? Não mexe nada. Assim, não mexe nada. E eu já tava conformado. Eu vou ficar com a cara meio torta, né? E aí, vamos ver, isso mesmo. Não vai melhorar. Porque era todo dia, não acontecia nada. E foram meses assim, foram uns 3 meses assim, não acontecia nada. E aí um dia, irmãos, eu voltando, eu lembro até onde eu estava. Eu estava naquela ladeira, quando você vem da Barra para a ilha, você passa o radar ali subindo aquela ladeira, você passa um túnel, 2 túneis. O segundo túnel, que é aquela ladeira que vai subir para o túnel maior, entre o maior e o outro, o menor. Quando eu estava ali, eu tinha um problema de audição aqui, né? Irmãos, eu senti, mas é muito imperceptível. É o menor decibel que existe, eu acho. Mas eu senti um agudo, mas muito agudo, mas muito baixo, aqui assim no meu ouvido. E quando deu essa pontada, eu juro por tudo que é mais sagrado, o Senhor é minha testemunha, que eu não estou mentindo,
que eu senti mexer minha cara. Mexeu alguma coisa. Alguma coisa mexeu. Eu olhei na hora no espelho do carro, eu estava com a mesma cara. Eu sorrindo, continuava a mesma coisa. Eu falei assim, cara, mas mexeu alguma coisa. Estímulo eu ouvi. Eu ouvi e senti. Eu falei, cara, eu senti... Irmão, cheguei em casa, aí eu sorria pro espelho o tempo todo. O tempo todo. E ria. Eu falei, agora vai. Então, na hora que isso aconteceu, irmãos, eu acho que eu não estou exagerando, não, mas foi coisa de um mês depois. Um mês e pouco depois, eu estava na igreja, no domingo. E eu já estava cantando já. E eu nunca esqueço. Porque eu lembro até a música que eu cantei, eu lembro a roupa que eu estava vestido. Estava com a blusa rosa horrorosa, calça jeans. E eu cantei Milagre do André Valadão. E foi um mês e pouco, irmãos. E dali pra frente, assim, estou aqui hoje. Voltou o movimento ao normal, o rosto voltou pro lugar. E o que eu achava que ia ser uma sequela para a vida toda, em 6 meses Deus mudou o cenário, né? E eu não estou nem entrando no mérito do carro. Se os irmãos vissem o carro, vissem o acidente. A minha mãe, tadinha, ela viu o carro antes de me ver. Que ela pegou o engarrafamento todo do acidente. Ela viu o carro no reboque antes de me ver. O carro tinha pedaço da minha cabeça, tinha sangue no painel. Ela viu o carro e falou assim, cara, morreu, o Matheus morreu, mas morreu muito assim, tipo, não tá vivo. Até ela chegar no hospital, né? Então, o processo de reconstrução na minha vida, nesse evento, foi muito dolorido, irmãos. Foi muito dolorido, assim. E eu nunca vou me esquecer, porque eu passei o final de ano no hospital, né? Eu lembro de eu e meu pai sentado na cama, vendo os fogos de Copacabana. Porque eu virei o ano no hospital. Foi no finalzinho do ano, foi em dezembro, assim, novembro, dezembro, que eu bati o carro. Isso já tem 20 anos. 20 anos. E hoje eu estou falando para os irmãos aqui, graças a Deus, sem sequela nenhuma. As cicatrizes ficaram, mas graças a Deus por isso. Então, eu me lembro muito bem do dia, eu lembro muito bem da hora, eu lembro muito bem o que aconteceu, eu lembro muito bem o que eu senti. Mas dali para frente, daquele estímulo para frente, se eu não tivesse pegado cada tijolinho ali e todo dia me esforçado um pouquinho mais, possivelmente eu teria sequelas. Possivelmente. E Deus me mostrou essa reconstrução na minha vida. Então, eu contei essa história toda, irmãos, para você entender que a sua fé tem que ser colocada em ação. Está passando por uma prova, está com uma luta muito grande, está passando por uma dificuldade muito grande. Meu irmão, isso para o teu Deus não é nada. Sabe? Para o Deus que você serve, que você está aqui todo domingo servindo, não, todo domingo não, todo dia, não significa nada. Não significa nada. Então, Deus que agiu na vida de Neemias e me deu esse milagre na minha vida, ele está pronto para te ajudar a reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família. Às vezes a comunidade que você tem que reconstruir a sua família. Às vezes as pessoas que você tem que convencer do que Deus fez na sua vida são seus parentes. Às vezes você tem que olhar para o testemunho que você tem e voltar para sua casa e falar de Jesus, falar de Deus, para que aquilo te ajude a reconstruir uma relação que foi perdida às vezes. A sua vida cristã, a fé que você professa, tem que ser um chamado à responsabilidade, meu irmão. Todos nós temos muros para erguer, sem exceção. Todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser cuidadas. Todos nós temos áreas na nossa vida que você precisa vigiar, orar, uma espada na mão e uma pá na outra, e um martelo na outra. Irmãos, todas as nossas vidas têm áreas assim. Então, para que você construa o milagre na sua vida, a gente tem que olhar para esse exemplo de Neemias e entender uma coisa muito clara. Isso tudo começa de joelhos. E hoje foi falado, o pastor falou sobre a importância da oração aqui antes. E a gente cantou com muito louvor, né? Que Deus vai na frente abrindo o caminho. E não importa as circunstâncias, nós temos que continuar louvando ao Senhor. As músicas foram de louvor hoje. Então, meus irmãos, como é que começa a construir um milagre? É de joelho, na presença do Senhor. É orando e vigiando. Não tem nada diferente disso. A gente olha para uma história tão incrível, né? Um milagre tão gigante que é a história de Neemias, e ele se reduz de forma tão simples no que nós temos que fazer, né? Ele se resume de forma tão simples o que a gente tem que fazer. Para ver a mesma coisa, é ajoelhar e orar. É buscar Deus. É confiar em Deus.
Porque a graça de Deus te chama à ação, à restauração. Nós recebemos a salvação pela graça, não é para nós ficarmos complacentes. É para isso gerar em você, gerar em mim ação. Uma ação de restauração, de busca, de melhoria, de todo buscar santificação. E isso é feito em oração. É na busca ao Senhor. É de joelho dobrado, é orando, vigiando, é vindo à igreja, é lendo a palavra de Deus. E como que você faz isso? Em primeiro lugar, no seu quarto, na sua casa. Segundo lugar, aqui. Segundo lugar, é vindo a essa comunidade de trabalhadores / guerreiros, né? Todos nós somos trabalhadores guerreiros. Todos nós trabalhamos, temos lá a nossa função, mas a gente vive uma guerra espiritual, a gente vive uma batalha todo dia. Então aqui é uma comunidade desses trabalhadores que está aqui para te ajudar, está aqui para te dar suporte. Tem pastores, tem líderes, tem pessoas aqui para te dar um conselho, para te orientar. Neemias tipifica Cristo em nossas vidas porque ele foi agente de restauração para o povo, assim como Jesus é para a minha vida e para a sua vida. Ele se colocou diante da vontade de Deus e ele foi agente para a restauração de uma comunidade que até hoje vive. Jesus fez isso para cada um de nós. Ele nos trouxe do pecado para a vida, para a luz. E ele restaurou a nossa vida da mesma forma. Então, querido, Cristo, ele quer ser o arquiteto da sua, da minha vida, na medida em que nós construímos nossos próprios milagres, amém? Sei que Deus tem isso para a minha vida, fez isso na minha vida, eu sou muito grato, mas ele quer fazer isso na vida de cada um de nós, amém? Nós temos que crer, basta apenas crer, basta dobrar o joelho e confiar que a provisão de Deus foi naquela época e é até hoje na vida de cada um de nós, amém? Vamos orar juntos. Queria que você, nessa oração, pedisse um coração mais quebrantado na presença do Senhor, né? Que nós possamos agir em favor da nossa restauração, da minha restauração, da sua. Essa mensagem eu sei que ela vai para a internet também, e tem muita gente que só vê na internet, né? Então, se você está assistindo hoje no YouTube, aonde quer que você esteja, o diabo não vai vencer na sua vida. Amém? E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, confie nessa oração, faça essa oração, confiando que Deus tem algo para colocar na tua mão aí, meu irmão. Ele tem uma espada para botar na tua mão e tem um martelo para botar na tua mão, para que você comece a trabalhar, amém? Vamos orar? Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão, eu te agradeço por cada minuto que nós passamos na tua casa, Senhor. Eu te peço, nesse momento, que tu venha tocar os nossos corações, tu venha, Senhor, em nome de Jesus, fazer uma obra de restauração, nos quebrantando, Senhor, nos dando oportunidade para reconstruir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade, nos ajuda, Senhor, a entender o teu plano para nós, nos ajuda a confiar em ti com as nossas mãos, com as nossas ferramentas. Nos ajuda, Senhor, a ter a tua palavra como espada em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a caminhar uma vida de retidão, uma vida de santidade, mas uma vida que trabalha ativamente na tua casa, uma vida que busca de ti direção, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, nessa noite, passando por algum momento de dificuldade, passando por um momento de falta de clareza, passando por um momento, Senhor, que a última coisa que pode acontecer é um milagre. Senhor, mas eu confio que nós colheremos testemunho, Senhor, eu confio, em nome de Jesus, porque eu confio em Ti, não confio em mim, não confio na minha capacidade, eu confio no Teu Espírito Santo e na Tua direção na vida dos meus irmãos, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, entra com a Tua voz poderosa, entra, Senhor, com o Teu conselho no coração de cada um aqui. Senhor, aqueles que vieram para cá, Senhor, sem saber o que fazer, que Tu fale, Senhor, em sonhos, Tu revele na Tua palavra, que Tu converse com cada um individualmente, Senhor, para trazer à luz aquilo que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma vida de ação e de vida de fé prática, Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma fé que trabalha, uma fé que age. Nos ajuda, Senhor, no dia a dia, nos ajuda a caminhar, Senhor, conforme a Tua vontade. Assim como Neemias, Senhor, fez durante o processo, que nós comecemos orando, Senhor, que nós comecemos vigiando e orando e entregando, Senhor, nossas mãos, nossa força, nosso espírito em Tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração dos meus irmãos, nós possamos colocar o que foi falado aqui em prática em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos. Olá, paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter ouvido a mensagem desta noite e assistido o culto conosco, mesmo à distância, através desse instrumento abençoado que é a internet.
que muitas vezes é usada para o mal, mas pode ser usada muito para o bem, e uma das formas de abençoar vidas através da internet é transmitir a mensagem de Deus em formas como essa que nós fazemos, transmitindo cultos, louvores que engrandecem ao Senhor, trazem mensagens abençoadas e pregação da palavra de Deus. Se foi bênção para a sua vida, entre em contato conosco para nos informar através de nossas redes sociais, através das informações que nós oferecemos aqui nos vídeos, de forma de contactar-nos. E se você não aceitou Jesus ainda como Senhor de sua vida, tome um posicionamento hoje, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Se você precisa de oração, também entre em contato conosco através dos nossos contatos, nossas redes sociais, e nós vamos com certeza estar intercedendo por você. E visite-nos também. Visite a Assembleia de Deus do Recreio. Aqui é um espaço onde nós adoramos a Deus e vivemos como família do Senhor. E é uma igreja de portas abertas, onde você com certeza vai poder encontrar uma palavra de Deus e um direcionamento divino para a tua vida. Que Deus te abençoe mais e mais.